Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DEGcast, o podcast do Departamento de Evangelização do Jovem da AME, de Juiz de Fora. Eu sou Christopher Vieira, trabalhador da Casa Espírita, e estou aqui hoje para ajudar na mediação dessa nossa conversa. Junto com o Cris, vim colaborar nessas perguntas. Eu sou a Thaís Barbosa, trabalhadora também da Casa Espírita. Hoje vamos continuar com o assunto mediunidade. Para você que não ouviu, volta lá no nosso episódio 7 e conversa com a gente sobre os sinais e sintomas da mediunidade. Depois, volta aqui para a gente responder outra pergunta bem interessante. Você sabe o que é ser médium? Vamos chamar agora o nosso convidado do dia, que já é experiente em DEGcast. Trabalhador do Instituto de Difusão Espírita, o famoso ID, Sérgio Costa esteve com a gente dando início em um episódio anterior sobre o tema mediunidade. Seja bem-vindo, Sérgio. Tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez, uma alegria estar aqui para a gente poder conversar, trocar uma ideia a respeito desse assunto, tomara que possa fluir e ser bem útil para o pessoal que vai ouvir. Logo na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec traz a seguinte explicação. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou extensivas. As comunicações ocultas têm lugar pela boa ou má influência que exercem sobre nós sem o sabermos. Cabe ao nosso julgamento discernir entre as boas e as más inspirações. As comunicações ostensivas têm lugar por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, no mais das vezes graças aos médiuns que lhes servem de instrumento. Hoje, vamos tratar desse instrumento para o fenômeno mediúnico, o médium. Para a gente começar então, Sérgio, uma pergunta tranquila. Mediunidade é um presente ou uma característica de alguém mais evoluído, uma dádiva ou algo assim? Essa pergunta, sempre cabe, porque a gente acredita muito, talvez também muito pela herança daquilo que a gente já viu em outras religiões, como se algo fosse dado a algumas pessoas escolhidas como um dom, como algo especial, que alguém tivesse algo especial. Mas, pelos nossos estudos, aquilo que a espiritualidade vem trazer, através de Allan Kardec ensinar para nós, deixa muito claro que não. Que a mediunidade ela não guarda nenhuma relação com a qualidade moral da pessoa que é médium. Então, independente se é uma pessoa mais evoluída espiritualmente, moralmente, ou menos evoluída moralmente, espiritualmente, ambos podem ser médium igualmente. Inclusive uma pessoa menos evoluída espiritualmente pode ter uma capacidade mediúnica até mais latente do que uma pessoa com alta capacidade espiritual, Então, dada a qualquer pessoa que reencarna pode ter a capacidade mediúnica. Não, beleza, Sérgio. Ficou muito claro. E você pode falar para a gente qual é a importância desse médium nos dias atuais? E qual foi essa importância dele na época de Kardec? Eu vou começar pela segunda parte da pergunta, tá? Na ordem do tempo aqui da história. Porque na época de Kardec, os médiuns, a mediunidade em si, ela teve um aspecto bem diferente do que a gente vê nos dias atuais. Porque a mediunidade ela vem com um caráter muito mais assim, de revelação, para poder mostrar de forma clara aos homens esse contato do mundo dos espíritos com o mundo dos encarnados. Então, os médiuns eles acabam trazendo isso. E depois eles servem como um meio para que Kardec pudesse fazer a busca pela instrução. Não só Kardec, vários outros estudiosos da época, a gente referencia muito a Kardec por ter sido codificador, mas muitos outros autores, muitos outros escritores, através da ajuda de médiuns, escreveram obras muito valiosas. Então, tinha esse suporte muito claro. O médium ajudava nesse contato direto, nessa troca, nesse intercâmbio com um dos espíritos, que ajudava a construir também o nosso conhecimento a esse respeito. Então teve um caráter de revelação e depois esse caráter de instrução. Hoje em dia, a gente já vê a coisa acontecendo de formas diferentes, evidente. A gente vê, por exemplo, através da psicografia, da obra do Chico, a gente via a mediunidade que ela tinha um caráter muito consolador, Aquelas pessoas que perderam
entes queridos que tinham muita dificuldade, às vezes, de aceitação, através das cartas do Chico, aquilo tudo que a gente via, né, na mediunidade da psicografia, ela vinha trazer um conforto, trazer um consolo, trazer aquele alívio, aquela esperança, né, de que a vida continua. Eu vejo também hoje muito, né, a mediunidade muito mais para um médium, né, do que o contrário, né? Porque a mediunidade ela auxilia muito ao próprio médium. E aí o médium, evangelizando-se, melhorando-se, ele se torna um instrumento mais útil, mais produtivo, né? Em diversas formas, porque quanto mais instruído, quanto mais envolvido com o trabalho, mais útil ele pode se tornar para poder fazer o bem, para poder servir, para poder ajudar, né, nos trabalhos do centro espírita ou até mesmo do seu dia a dia. Então, acho que isso aí vai ganhando aspecto muito importante. Dentro da prática da mediunidade em si, a gente vê, né, hoje em dia o médium, esse aspecto consolador através da psicografia, ele ocorre bastante, né, que são essas cartas que vêm de além-túmulo, que é aquela campainha que toca sempre de lá para cá. Muitas vezes a gente pede, né? Queria que o fulano, Beltrano, desse aquela mensagem para mim, mas nem sempre é possível. Mas quando a espiritualidade auxilia nesse sentido para que chegue alguma mensagem. E nas reuniões, né, que a gente usa o termo de desobsessão, né, o médium, através da psicografia, ele serve sim como um suporte para a espiritualidade, para ajudar naquele primeiro contato ali com aqueles irmãozinhos que estão necessitados, estão em sofrimento, né, para poder ajudá-los no desprendimento deles da matéria e com suas maiores dificuldades. Nós sempre ouvimos falar que todos somos médiums. Isso é uma verdade? Se sim, por que alguns veem, escutam e outros não? Entendendo, né, bem dentro disso que você estava colocando para gente, que a mediunidade ela é esse instrumento, né? Então, por que alguns têm esse instrumento mais ou menos apurado, né? Será que a gente pode dizer realmente que todo mundo é médium? Todo mundo é médium na concepção da palavra, que todos nós estamos de alguma forma ligados também com a nossa vida no mundo espiritual, né? Então, a gente tem sim influência que a gente sofre do mundo dos espíritos. Alguns percebem isso com mais clareza, outros com menos clareza. Alguns, né, através dessa ostensividade, eles conseguem dar vazão através da fala, através da escrita. Já outros não. Eles têm aquela intuição, aquela percepção ali, mais aquilo que a gente diria como quase um sexto sentido, né? Ela tem aquela sensação de alguma coisa, mas ela não traduz aquela mediunidade ostensiva daquilo que ele está sentindo. Todos nós sofremos essa influência do mundo dos espíritos, né? Através do que? Da nossa vibração, a gente vai se sintonizar com tal ou qual pensamento. Então, o tempo todo a gente está sendo, sim, influenciado pelo mundo dos espíritos, né? Às vezes sabendo mais claramente, às vezes menos claramente. E às vezes nem se percebe. Mas isso o tempo todo a gente tem essa troca, né? Então, tanto que se fala que a intuição é a mediunidade do futuro, até, né? Que todo mundo vai conseguir ter uma percepção mais clara, desenvolvendo as faculdades e por aí afora. Tanto que a gente percebe, né, que a mediunidade ostensiva, com o tempo, ela até mesmo vai diminuindo, né? Os fenômenos materiais, assim, eles eram muito mais claros, e com o tempo eles vão se tornando fenômenos mais inteligentes. E à medida que a gente vai podendo ter esse tipo de percepção. Dentro do estudo espírita, a gente vai acabar identificando como médium, para ter uma divisão, para ter uma clareza nisso, os médiums enquanto aqueles ostensivos, tá? Mas o fato de não apresentar uma mediunidade ostensiva não faz com que essa pessoa não sofra influência e não tenha esse contato com o mundo dos espíritos. Aí é claro, né? Por que alguns veem, alguns escutam? Lógico que isso é questão de propósito diferente para cada um, né? Alguns precisam ter essa sensação, às vezes mais nítida, mais clara, porque para eles vai servir como um despertar, como um chamamento para eles prestarem atenção em coisas que talvez, se ficasse somente nessa questão intuitiva, eles não despertariam e não iriam, às vezes, começar uma busca pelo entendimento, começar uma busca para se preparar, para se melhorar. Então a mediunidade ela vai atuar diferentemente e ter uma influência diferente, né, para cada um daqueles que vier realmente com essa capacidade. É muito nesse sentido.
Bom, Sérgio, essa pergunta, né, ela puxa uma pergunta óbvia, mas ela também é muito importante. Explica pra gente, né, o que é ser médium? Tem que ter algum cuidado especial por causa disso? Essa pergunta, né, ela é bem abrangente, né? Mas o médium é aquele que a gente vai, como está escrito ali, né, como já foi dito antes, sobre a questão do médium que traz essa capacidade que a gente chama mais intuitiva e aqueles que trazem uma capacidade mais ostensiva. Normalmente a gente vai acabar denominando por médium, de fato, aquele que traz essas capacidades mais ostensivas, né? O psicógrafo, aquele que traz a capacidade da psicofonia, dentre outras. Então, mas é claro que não quer dizer que os outros também não sejam médios, não sejam dotados de mediunidade. Mas então é dentro desse sentido. O ser médium é aquele que é um intérprete, né? Ele faz ali o meio de campo entre o mundo dos espíritos e o mundo, né, dos encarnados, dos desencarnados para os encarnados. Então ele é aquele que pode transmitir, né, uma comunicação de lá para cá, vamos dizer dessa forma, né? Sobre os cuidados necessários, né, que o médium deve ter, ele como um instrumento que pode servir e ser útil para a espiritualidade, e é claro também de acordo com a própria necessidade do médium, é importante, é fundamental que ele busque se educar, né? Estudar, ter conhecimento, que vai ajudar com que ele, né, busque o próprio equilíbrio e saiba com aquilo que ele está lidando, porque a mediunidade, né, como é uma frase muito dita no meio, ela não admite despreparo. É fundamental que o médium esteja preparado para aquilo que ele pode vir a enfrentar, né, como os desafios, que na verdade são convites para que esse indivíduo possa, né, desenvolver-se moralmente e intelectualmente. E o estudo é a melhor ferramenta para isso, com certeza, e as práticas que vão vir, né, na sequência, né, as experiências que cada um vai adquirindo com o tempo. Mas estar num curso, né, numa casa espírita, buscando orientação de pessoas mais experientes, o que vai levar a uma consequência que é comportamental, cuidado que cada um vai ter com a sua vida no dia a dia, né, a questão da vigilância, que cada um precisa prezar sobre comportamento, né, sobre hábitos, aquilo que naturalmente a mediunidade propõe, que é levar a criatura ao seu desenvolvimento moral e intelectual. São alguns cuidados que a gente pode ter. Então, Sérgio, acabamos de entender que todos podem ser médiums, mas até mesmo alguém que não seja espírita pode ser, certo? Mas ela precisa ser espírita para fazer o bom uso da mediunidade? Com certeza a mediunidade ela não está ligada à crença, né? A religiosidade que a pessoa pratica, porque a capacidade mediúnica ela está radicada na questão orgânica da criatura, né? A glândula pineal, e isso é que faz com que a pessoa tenha ou não a capacidade mediúnica. Então ela já nasce com isso na estrutura orgânica dela, certo? Então se ela vai ser espírita, ela vai ser evangélica, se ela vai ser ateia, nada disso modifica a capacidade mediúnica. É claro, a forma como isso vai ser trabalhado, como isso vai ser estudado, como vai ser desenvolvido, vai de acordo com cada religião. Claro que o bom uso pode ser feito de todas as formas, né? Porque se você está, de fato, movido e pendente a buscar coisas boas e a fazer o bem, você vai ser auxiliado pela espiritualidade amiga, por bons espíritos. Quando a gente vê, às vezes, em outras religiões, né? O catolicismo, evangélicos, a gente escuta algumas expressões, tipo assim, fulano foi tocado pelo Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo falou pela boca do fulano, entre outros fatos, né, parecidos com esses, é de certa forma uma ação mediúnica, mas eles traduzem dentro do linguajar deles. Então muitas vezes você vê aquilo que eles, né, entendem como algo abençoado, como uma palavra de Deus, a coisa nesse sentido, é certo que é o uso da mediunidade da forma que possa favorecer participantes e frequentantes de outras religiões, de outros credos. Até porque, se a gente acreditasse que a mediunidade fosse só algo, né, do espírita, né, do praticante do espiritismo, nós estaríamos acreditando que nós seríamos, né, escolhidos ou mais favorecidos de alguma forma, e a gente
perderia até o senso de igualdade, de oportunidade e tudo mais. Bacana! E para você que ficou curioso, sabe que o nosso próximo Deskcast da série Mediunidade é justamente sobre esses diversos tipos de mediunidade, né, que o Sérgio comentou pra gente. Continue atento para você não perder nenhum episódio. Sérgio, você pode explicar para nós se as qualidades e os defeitos morais dos médiuns podem exercer alguma influência nas comunicações? Como eu disse antes, né, a qualidade moral do indivíduo não influencia no sentido dele poder ou não poder ser médium. Isso não faz diferença, não é um dom dado a pessoas mais especiais do que outras, de maneira alguma. Porém, né, quando se trata das comunicações, existe sim, né, diferença daquilo que a gente poderia dizer de um bom médium, um bom instrumento, né, e aquele instrumento que às vezes não tem tanta condição, tanta preparação assim, né? Então, quanto mais preparado o médium se torna, mais agradável é, né, para que a espiritualidade possa, por exemplo, transmitir uma mensagem através dele. E isso tem muito a ver o quê? Com a sintonia, com o esforço do médium, com a dedicação do médium. Quanto mais preparado ele busca se tornar, mais fácil, né, para a mediunidade transmitir uma mensagem através daquele médium. Tanto no sentido moral, dele se melhorar enquanto indivíduo, quanto no sentido intelectual. Porque quanto mais coisas ele conhece, mais fácil, melhor instrumento ele se torna. Evidente que sim, tá? Mas nada impede que uma pessoa dotada de uma capacidade mediúnica, né, e que não tem às vezes tantas qualidades assim, também possa servir de meios quando necessário para a espiritualidade. O médium, ele é a parte mais do que importante na comunicação, né? Porque sem ele não chega. E ele sempre influencia de alguma maneira na comunicação. Então depende dele, né, saber se essa influência pode colaborar, contribuir com a espiritualidade ou dificultar o trabalho da espiritualidade. Bom, e para fechar esse 10cast, Sérgio, parece ser comum que as pessoas tenham um certo medo, um certo receio de ser médium, né? E entendemos que é muita responsabilidade. Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades mediúnicas, ou seja, que não servem delas para o bem ou não aproveitam para a instrução, eles sofrerão as consequências dessa falta? Tudo aquilo, né, que a gente tem como possibilidade e ferramenta para converter em coisas boas, que a gente acaba por fazer mau uso, é uma oportunidade que a gente desperdiça, né? É uma chance que a gente acaba malbaratando. Então, não só a mediunidade, como tudo aquilo que está a nosso dispor, que pode ajudar com que a gente se desenvolva e que a gente colabore com coisas úteis, claro que isso acarreta responsabilidade. Não no sentido punitivo, né? Não no pensamento por essa ótica. Mas o espírito, quando ele percebe aquilo que ele poderia ter feito e deixou de fazer, é aquilo que mais vai tocá-lo, né? Quando ele desperta a consciência sobre a oportunidade que ele tinha em mãos e que ele não fez bom uso, aquilo já é para ele por si só uma pena, uma punição, um peso, né? Porque ele vai parar para poder perceber que ele poderia ter feito muito mais e deixou de fazer. O Chico, ele falava muito sobre isso. Às vezes não é uma ação ruim que você faz que vai te dar uma punição, uma consequência terrível e tenebrosa, né? Mas às vezes o deixar de fazer que vai dar para nós, às vezes, aquela sensação assim, puxa vida, podia ter sido tão mais útil, eu podia ter feito tantas coisas melhores, né, do que as que eu fiz, e agora eu vou ter que voltar a ter outra oportunidade para refazer, para tentar fazer melhor. Então acho que a gente tem que sempre estar atento nisso. Aí não só para a mediunidade, né? A gente vai ter que ir um pouquinho além. A gente tem que estar atento para tudo aquilo que a gente pode fazer de bom, para tudo aquilo que a gente pode fazer de útil e tentar aproveitar ao máximo. Claro que no nosso estágio evolutivo a gente acaba desperdiçando muitas coisas, mas se a gente conseguir aproveitar algumas delas, a gente já vai conseguir sair daqui dessa vida muito melhor do que chegou. E a mediunidade, ela é uma forma de ofertar isso, né? Um salto evolutivo, né? Um salto na nossa moral,
estado espiritual para que a gente possa progredir. A gente precisa ficar muito, muito atento nisso. E não é criando essa cultura de sofrer alguma coisa, mas sim do deixar de fazer aquilo que poderia ter sido feito. Né? Que esse acho que é o maior sofrimento que o espírito pode ter. É a consciência de que poderia ter feito e não fez. Essa é a grande questão. E a mediunidade é uma grande oportunidade, sim, de evangelização, de reflexão, de autoconhecimento, de todas essas questões que atuam diretamente no nosso progresso espiritual. Entendi, Sérgio. E teria como, por acaso, né, nessa consequência, o médium, por exemplo, perder essa mediunidade? Esse é um tema interessante, né, Cris? Porque a gente pode ver assim, podem ter várias opiniões até a esse respeito, né? Dentro daquilo que eu penso, tá? Que eu acredito, óbvio que podem ter outras ideias, o médium ele não perde a faculdade em si. Até porque, como eu disse anteriormente, a faculdade mediúnica, ela está radicada no organismo. É fisiológico. Então, essa perda em si, ela não ocorre. O que pode ocorrer, né, em alguns casos, por exemplo, é uma suspensão, porque o médium, sem os espíritos, a mediunidade não acontece. Ele precisa disso. Pode ser que por algum momento, né, quando ele faz esse mau uso, os bons espíritos se afastem dele e a mediunidade dele caia em desuso. Isso pode ocorrer, tá? Pode ocorrer em alguns casos, por benevolência da espiritualidade, quando esse médium, usando a mediunidade dele de forma inadequada, esses espíritos fazem, né, um afastamento, uma suspensão, a gente vai usar essa expressão, para que ele possa refletir, repensar e talvez, né, fazer aquela reciclagem para poder voltar a fazer bom uso da faculdade. Tá? Na perda em si eu não acredito, não. Tá bem? E é claro que, por exemplo, pode acontecer alguns casos, questão de enfermidade, questão de saúde, e às vezes aquela faculdade mediúnica pode não ser mais algo que vai auxiliar aquele médium. Então a gente pode falar de várias situações. Eu não vou conseguir te dar uma resposta completa, porque o tema ele é um tanto quanto longo. Eu estou trazendo para você aqui até algumas possibilidades que Kardec, né, na discussão, nos questionamentos que ele inflige aos espíritos, os espíritos vão, né, dando essas explicações, essas pinceladas para ele. E isso deixa até mais claro que cada caso é tratado de um jeito. Tudo é situacional. Depende do médium, depende daquilo que está acontecendo, né? Você não vai dar o mesmo remédio para um doente sem ver qual tipo de doença ele tem, qual tipo de necessidade, né, que ele precisa ser tratado. Então, os espíritos eles vão adequando, né, isso em cada situação para poder colaborar com o médium, sempre no sentido de auxílio, percebe? Não no sentido de punição. É uma consequência para tentar buscar algo positivo, para fazer com que o médium reflita sobre o que ele pense a respeito. Né? E nem sempre, claro que isso vai ter bons frutos. A gente tem até um exemplo interessante sobre isso, que é o caso do Zé Arigó, né? Que era o médium de cura, né? Ele fazia aquelas cirurgias espirituais com o Dr. Fritz, né? Tem um tempo mais para trás, e tem uma passagem no livrinho, inclusive, do Irmão X, que conta algo a respeito que ele teria tido um encontro, né, com o Zé Arigó no mundo espiritual. E nesse livrinho o Zé Arigó conta, o Zé Arigó acaba desencarnando no acidente de carro, tá, se não me falha a memória, e depois ele vem, e o Irmão X, quando tá ali conversando com o Zé Arigó fala, né, que o desencarne dele foi providencial, porque ele começa a fazer mau uso, ele fica muito conhecido, muito famoso por causa das cirurgias espirituais que ele realizava, e ele começa a se enveredar por um caminho que não era lá tão bom assim. E aí ele acaba desencarnando em virtude de um acidente de automóvel. E aí ele conta para o Irmão X e fala, aquilo ali foi bondade da espiritualidade, porque se eu tivesse ficado mais um tempo, eu teria me desvirtuado e teria sido muito pior para mim. Então, ali, eles me trouxeram de volta a fim de me dar
opa, peraí, senão o trem vai ficar pior pro seu lado. Então ele teve ali um pouco dessa ajuda da espiritualidade. Tô ilustrando com esse caso só para poder ficar entendido, tá bom? Mas na perda eu não acredito. A suspensão dessa forma didática, sim. Sérgio, muito obrigado pela sua presença, por elucidar esse tema tão importante para a nossa doutrina. A gente gostaria de agradecer imensamente também a todos vocês que acompanharam até aqui este nosso projeto. Esperamos que tenham gostado. Eu que agradeço mais uma vez o convite para a gente estar junto aqui nessa conversa, nesse bate-papo. Tá precisando de mim? Em qualquer momento, sabe que é só me chamar, tá? Para sugerir novos temas, não ficar de fora de nenhum episódio e acompanhar os demais trabalhos do DEG da AME de Juiz de Fora, siga nossa página no Instagram, @DEGAMEJF, e acompanhe também as redes sociais da AME de Juiz de Fora. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo DEGcast. Até lá. Tchau, tchau.